Bom dia, eu sou Raquel Ribeiro, sou gerente de desenvolvimento institucional da CAPEF, Previdência do Banco do Nordeste, e hoje eu vou estar aqui com vocês apresentando o nosso case, gestão baseada em dados e na experiência do cliente. Vamos começar? Qual é a nossa agenda? Eu vou apresentar para vocês a CAPEF, quais foram os nossos objetivos quando a gente decidiu, aplicar esse método, o que nos motivou, né? Qual é a estratégia centrada no cliente que a gente tem utilizado, como é que a gente faz esse monitoramento da jornada do cliente, alguns relatórios de inteligência que a gente tem gerado, resultados que a gente já conseguiu alcançar e quais são os próximos desafios que a gente tem nessa nossa trajetória. A CAPEF, ela é a Previdência do Banco do Nordeste. Nós temos aí mais de 55 anos de experiência, somos o segundo maior fundo de pensão do Norte e Nordeste e o 29º maior do Brasil. Nós administramos mais de 6 bilhões de patrimônio, contamos com mais de 12.500 participantes, tá? Temos superado aí a meta acumulada dos planos, né, nos últimos 8 anos, e nós temos conquistado aí alguns selos que comprovam, né, a seriedade e a qualidade com que a gente conduz o nosso negócio. Nós temos aí o selo de governança de investimentos e temos também o selo de governança corporativa. Quando a gente começou a adotar, né, esse modelo de gestão baseado em dados, quais foram os nossos principais objetivos? A gente desejava aumentar a efetividade das estratégias de comunicação, marketing e vendas, porque a gente sabe, né, que o marketing digital, ele está cada vez mais intenso e hoje é um grande desafio a gente conseguir atrair a atenção dos nossos clientes, né, e dos nossos potenciais clientes. Então, essa é uma preocupação contínua nossa. A gente também tem um desejo de simplificar e melhorar a jornada do cliente, evitar esforços desnecessários, evitar atritos no processo, buscar aprimorar, né, em tempo real os nossos serviços, os nossos produtos, identificar novas oportunidades de negócio a partir das dores, das expectativas dos nossos clientes, identificar aí quem são os nossos promotores da marca, que pode estar alavancando as nossas estratégias de marketing, de vendas, que pode estar fazendo aí indicação para que a gente amplie aí o nosso escopo de venda, né, trabalhando aí em formato de comunidade, identificar eventuais detratores, né, para a gente reverter aí essa percepção antes de um potencial churn, de um potencial cancelamento do plano, e também fortalecer o relacionamento com os nossos clientes. Esses eram os objetivos que a gente tinha em mente quando a gente começou a desenhar esse modelo. E o que é que justifica isso, né? Hoje a gente sabe que o pré-venda se tornou tão importante quanto o pós-venda. Por quê? Porque qualquer pessoa pode avaliar qualquer coisa a qualquer momento, né? E aí eu trouxe aqui para vocês alguns dados que comprovam isso, né? Hoje, nós temos aqui os canais utilizados para pesquisa de produtos no pré-venda, né? Então, assim, quando um cliente está aqui buscando uma solução para algum problema dele, muitas vezes, quando ele está considerando as alternativas de solução, ele vai buscar informações, seja no Google, no Reclame Aqui, comentários na página do produto, indicação de amigos e familiares, no próprio YouTube, né? Então, a gente percebe que hoje é muito usual essa pesquisa, né, para a tomada de decisão. E isso é o que nos motiva a estar sempre buscando essa excelência, essa experiência encantadora. A gente também percebe que não adianta mais fazer somente propaganda. Esses clientes querem exatamente isso, uma experiência de qualidade, né? E que essa experiência seja satisfatória em todos os pontos de contato. Então, quando a gente analisa quais são os fatores que levaram os consumidores a comprar novamente de uma mesma marca, o que que a gente percebe? Além da preocupação aí muito elevada com a qualidade do produto, do serviço, né? Além da preocupação com o atendimento, a gente já tem 48% dos clientes que esperam, que têm uma expectativa de vivenciar uma experiência agradável em toda a jornada, né? E é lógico que tem vários outros atributos que eles consideram extremamente relevantes, né? Como forma de pagamento, quanto à questão, né, da agilidade, opções variadas de entrega, dentre outros pontos. E aí, com isso em mente, a gente começou a adotar uma estratégia centrada no cliente, né? Então, a gente tem aqui a liderança da empresa sempre focada no cliente, uma preocupação muito grande em compreender o nosso cliente, né? Em saber quem é ele, quais são as suas expectativas, quais são as suas dores. E aí,
a partir do momento que a gente tem esse entendimento, a gente projeta uma experiência que a gente deseja oferecer, e aí a gente começa a capacitar o nosso atendimento para que gere essa experiência, e a gente precisa ter uma série de métricas, né, para avaliar se aquilo que a gente está colocando em prática está surtindo os efeitos desejados, e aí a gente começa a coletar uma série de feedbacks que vão estar impulsionando a melhoria contínua, né. Se a gente, fazendo aqui a analogia, aqui acaba funcionando muito como aquele formato do PDCA, né, a gente tem uma série de informações para compreender do nosso cliente, a gente faz todo esse planejamento, que é projetar essa experiência desejada, faz a capacitação, faz esse monitoramento, que seriam essas métricas, e colhe feedbacks para estar fazendo esse aprendizado e essa melhoria contínua. Então, a gente tem consumido dados para quê? Para melhorar a nossa estratégia, para melhorar a nossa comunicação, os nossos produtos, os nossos serviços. A gente investe em capacitação, uma capacitação agora direcionada por esses dados, e o que a gente busca com tudo isso? Gerar encantamento e, consequentemente, lealdade. E aí, como é que a gente tem feito esse monitoramento da jornada do cliente, né? Aqui eu apresento a jornada do cliente em duas perspectivas. Na perspectiva da empresa, né, o que é que a gente tem buscado? Qual é o nosso funil de vendas? A gente tenta atrair esses clientes, buscando aqui uma conversão, né, para que a gente possa, né, começar um relacionamento com esse cliente e ter condições de efetuar uma venda, e aí a gente começa a analisar uma série de dados para que a gente gere essa experiência de encantamento. Se eu olhar com a perspectiva do cliente, como é que esse cliente, como é que ele caminha nesse funil de vendas, né? A gente, naquele primeiro momento, a gente está buscando esses nossos clientes nas redes sociais, né? São pessoas que muitas vezes ainda não sabem que tem um problema, e aí a gente precisa atrair eles com informações para que eles se percebam, né, de que a existência desse problema, ou que existe uma oportunidade de negócio, e aí a gente, à medida que ele reconhece esse problema, ele começa a buscar informações, né, informações para saber qual é a melhor solução, e começa a analisar as possíveis soluções. E é nesse momento que a gente começa a se relacionar com esse cliente e dar informações sobre esse cliente, do nosso produto. Nesse momento aí do relacionamento é quando a gente consegue apresentar o nosso diferencial competitivo para que ele feche essa compra, né? Então, é o momento que a gente consegue converter aqui em negócio. E aí a gente tem todo esse relacionamento com o cliente para gerar esse encantamento e para uma recompra. Uma recompra através de um aporte facultativo, uma recompra através de uma portabilidade, através da contratação de um plano para um filho, né, por meio de um plano família. Então, esse é o monitoramento que a gente tem feito hoje. A gente tem buscado monitorar todos os nossos pontos de contato para que a gente, de fato, consiga oferecer essa experiência encantadora. E aí, agora, eu vou apresentar aqui para vocês, em cada etapa da jornada, em cada um desses pontos de contato, qual é a preocupação que a gente tem, qual é a métrica que a gente tem utilizado, tá? E muitas vezes, gente, a gente já faz esse tipo de serviço e às vezes a gente não considera que isso é uma gestão baseada em dados. Muitas vezes a gente entende, gestão baseada em dados parece ser uma coisa tão distante, parece que obrigatoriamente eu precisaria ter aqui um machine learning, ter uma inteligência artificial, mas tem uma série de ações que hoje a gente já faz na nossa empresa e que gera dados. E a gente precisa armazenar esses dados, saber quais dados são relevantes para o nosso negócio e cruzar essas informações para gerar insights, né? Com esses insights, a gente levanta aí uma série de hipóteses, que a gente coloca essas hipóteses em prática, para ver se estão gerando aí melhores resultados, né? Então, isso é um ciclo contínuo, tá? E tem muitas aí ferramentas que são gratuitas, tá? Mas, assim, voltando aqui para o nosso case, né? Dentro dessa etapa de descoberta, de sensibilização, quem é o nosso público? A gente tem aí os potenciais clientes, né, que é o nosso público-alvo, mas a gente também tem os clientes, naquela perspectiva de recompra e de oferta de novos produtos, né, considerando que a gente está aí agora lançando um plano família, em breve vamos ter planos setoriais, então, os nossos atuais clientes, eles são sempre vistos como potenciais clientes de outros produtos que a gente já está oferecendo ou pode vir a oferecer. Tá? Então, aqui dentro dessa etapa, qual é o ponto crítico? É a nossa mensagem e a distribuição.
né? Então, a preocupação aqui é ter uma informação que vai gerar interesse para que a gente consiga atrair a atenção dessa pessoa. E à medida que a gente se conecta com ele, a gente consegue fazer com que ele perceba que está diante de uma oportunidade de negócio. Então, a gente se preocupa muito aqui com os diversos formatos que a gente vai adotar, né, para que essa mensagem chegue até esse nosso cliente. Tem vídeo, tem reels, né, tem infográfico, tem textos mesmo, e, além disso, o próprio conteúdo, um conteúdo muito atrativo, utilizar diversos canais, né, é um LinkedIn, é um Instagram, é um e-mail marketing, é um YouTube, e também a gente se preocupa aqui qual é o horário da publicação. A gente tenta monitorar qual é o horário que aquelas pessoas costumam abrir os e-mails ou estar presente nas redes sociais, para que a gente tente casar o horário das nossas postagens com aquele horário que as pessoas estão consumindo esse conteúdo. E aí, para favorecer aqui toda a nossa estratégia, o que a gente tem avaliado? A gente avalia a questão da impressão, né, que é a quantidade de pessoas que visualizaram o nosso conteúdo, a gente monitora o alcance, que são pessoas únicas, o engajamento, que são aquelas pessoas, né, que fizeram algum comentário, que compartilharam, tá, aquelas publicações, qual é no que diz respeito aos e-mails marketing, né, a gente, hoje, utiliza até uma ferramenta gratuita, tá? É o Mautic, e a gente analisa, disparamos um quantitativo de e-mail, qual foi o percentual de pessoas que abriu esse e-mail, se esse e-mail tinha algum botão, né, um call to action, quantas pessoas clicaram nesse botão, a gente analisa também o percentual de clique por abertura, tá certo? No site, no nosso aplicativo, né, a gente avalia o número de visitantes, visitantes únicos, taxa de rejeição das páginas, quais foram as principais páginas acessadas, os principais conteúdos acessados. A gente também costuma avaliar, né, fazer pesquisas de conteúdo que aquelas pessoas têm interesse, né, a gente vê aí também, à medida que a gente vê quais foram os conteúdos que tiveram maior alcance, maior engajamento, a gente vai tomando aprendizado, né, tomando consciência disso e vai utilizando, né, esse tipo de conteúdo. A gente, hoje, quando as pessoas consomem o nosso conteúdo, a gente também tem uma pesquisazinha NPS para saber se ele indicaria esse conteúdo para alguém, tá? E aqui a gente coloca alguns exemplos para vocês, né? Aqui são alguns relatórios que a gente tem das redes sociais, do nosso portal, do nosso aplicativo. Isso daqui é por meio de analytics, né? Que a gente vai monitorando todas essas informações. Já dentro da fase de conversão, né, quando essa pessoa, a gente já tem todos os dados dessas pessoas, quando essa pessoa já está buscando maiores informações sobre o nosso produto, né, o que a gente hoje avalia? A gente avalia quantas pessoas a gente conseguiu atrair, né? E aí, à medida que a gente vai se relacionando com essas pessoas, a gente avalia quem é que já está mais preparado para a tomada de decisão em relação a esse produto, que é o que a gente chama de lead qualificado, que é uma pessoa que ela já está preparada para a compra. E aí a gente pode direcionar ali para o time de vendas, para que eles possam já entrar em contato e fechar essa venda. E a gente avalia a taxa de conversão, desde a taxa de conversão, né, ali de quando o potencial cliente desconhecido virou lead e também qual foi a taxa de conversão de lead para oportunidade e de oportunidade para quando ele virou cliente, tá? De que forma a gente faz isso? Hoje, a gente ainda não contrata essas soluções disponíveis no mercado, a gente sabe aí que existe, né, soluções como o RD Station, uma das mais conhecidas, Rock Content, algumas startups que já vêm atuando aqui no mercado, como Lead Lover, dentre outros, mas a gente hoje tem uma solução interna. Nós fizemos um BI de conversão, onde a gente consegue medir aí todo o funil, desse momento de quantos leads nós conseguimos gerar, e depois a gente consegue também, né, encaminhar quanto desses leads viraram uma oportunidade, e aí a gente encaminha, né, até com alguns alertas de e-mail automático para o time de vendas, e o time de vendas, né, quantos eles conseguiram fechar esse negócio, tá? A gente também tem algumas métricas, né,
como o carrinho de e-mail marketing que a gente está, de marketing digital, na verdade, desculpem, que a gente está acostumado. Você vai ali numa loja, começa a pesquisar um produto, coloca no carrinho e não concluiu essa venda. E depois parece que aquele carrinho está sempre lhe perseguindo nas redes sociais. Então, o que a gente faz também? Um participante efetuou uma simulação, seja uma simulação de adesão, uma simulação de aporte facultativo, uma simulação de portabilidade, ele não concluiu, a gente fica com essa informação e a gente entra em contato, né, para tentar fechar essa venda. Já com esse rol de informações, né, conhecendo melhor esse participante a partir dessa simulação dele. Na fase de onboarding, né, é quando esse participante virou cliente, o que a gente busca avaliar? E aqui a gente tem dois focos. A gente, primeiramente, busca avaliar como foi toda a experiência com a contratação, né, como foi ali o processo de adesão, se foi realmente uma adesão simplificada, se ela estava de fácil entendimento. A gente tenta avaliar também aqui as características do plano, né, se esse cliente teve alguma objeção, se existe pontos que estão passíveis de melhoria, e a gente vai deixando isso daqui guardado para que a gente possa propor alterações regulamentares, né? Então, a gente faz essa primeira avaliação, e a gente também tenta já oferecer aqui o primeiro valor para o nosso cliente. De que forma? Assim que esse cliente, ele contrata o plano, a gente tem um profissional da CAPEF que vai entrar em contato com esse cliente para oferecer ali o primeiro valor, tomando por base qual foi a motivação desse cliente para a compra, se foi para formar realmente poupança, né? Se foi com a vertente de investimento, se foi com a vertente realmente de aposentadoria ou de preocupação com a família. A gente, de posse dessa informação, que foi o principal motivador dessa compra, a gente dá uma série de informações relevantes sobre como ele pode melhor utilizar esse plano. E aí a gente também tem aquelas informações que são chave, que a gente, nesse momento, faz todo um esclarecimento. Por exemplo, escolha do regime de tributação, né, que é um tópico muito difícil para as pessoas tomarem essa decisão naquele momento, algo que ele vai usufruir daqui a 30, 35 anos depois. Então, a gente fala um pouquinho das linhas de empréstimo, como é que isso funciona, qual é o momento que se faz aqui a revisão de custeio. Então, pontos que são chave para qualquer participante e outros pontos mais relevantes a depender da motivação dele. Se uma pessoa teve uma motivação de investimento, né, a gente fala muito da rentabilidade, da distribuição dos investimentos. Se essa pessoa, a motivação foi muito a família, a gente fala um pouco, né, das coberturas de risco, né, aqui o nosso plano, ele é um plano vitalício, mas ele inicia aqui 22 anos com renda certa, que se o participante não tiver nenhum beneficiário para a pensão, aquele saldo da conta individual, fica direcionado para os seus sucessores, né? E a gente também, além disso, a gente trabalha aqui toda a parte do status de relacionamento. A gente busca informações para saber como esse cliente gostaria de ser chamado, qual é o melhor horário para eu entrar em contato com ele, qual é o canal que ele prefere, se é um WhatsApp, se é um SMS, se é um e-mail, se ele autoriza, né, a gente conversar com ele por SMS, dentre outras informações que são pertinentes, tá? E aqui a gente colocou alguns exemplos para vocês. Na fase de investimento, o nosso público-alvo aqui já são os participantes ativos do plano, né? E o que a gente tem buscado avaliar? A gente avalia toda a experiência dele nos canais de autoatendimento, na navegação do site, na navegação do aplicativo, no atendimento ali, né, no nosso 0800, num presencial, ou seja, nos canais mesmo, nos serviços de atendimento ao cliente. Como é que tem sido a experiência dele nos nossos cursos EAD, nos nossos programas de fidelidade, no cashback, como é que tem sido a experiência com o conteúdo que a gente disponibiliza no nosso site, nas nossas redes sociais. E a gente também faz, além de toda essa gestão das transações, né, a gente também faz uma avaliação relacional, de como é que está o nível dele de satisfação com a marca, com nossos produtos, com o nosso serviço. Essa última a gente faz aí a cada 6 meses, tá? E como é que a gente tem feito isso? Aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos, né? O nosso participante, quando ele navega no nosso site ou no nosso aplicativo, cada transação que ele faz é disponibilizada uma pesquisazinha de NPS. Então, ele acabou de contratar um
um empréstimo. Quando ele termina essa transação, aparece lá uma pesquisa, né, baseado na sua experiência conosco, em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria o plano para um amigo, né, ou esse produto para um amigo, ou esse serviço para um amigo. Conte para a gente como podemos melhorar, tá? É lógico que a gente coloca aí um período de carência, né, para também não ficar chato, mas toda transação e a cada 6 meses a gente também avalia a relação que ele está tendo com a nossa marca, com o nosso produto, tá? Então, aqui é um exemplo de como a gente faz essa métrica na experiência de autoatendimento, na experiência do EAD, né, quando ele acaba de receber aí um aporte decorrente de um cashback, por exemplo. Quando um participante, ele também está insatisfeito, ele entra em contato com a gente, sinalizando eventualmente um desejo de cancelar o plano, a gente faz todo um trabalho de retenção, e seguido desse trabalho de retenção, a gente também faz uma pesquisazinha ali, NPS, em tempo real, onde a gente, além de avaliar se ele recomendaria esse produto para um amigo ou familiar, a gente abre aí algumas perguntinhas, né, de satisfação em relação à cobertura, flexibilidade, rentabilidade, taxa de contribuição e taxa de administração do plano. Dentro da jornada ali dos aposentados, né, e aí a gente avalia aqueles mesmos itens que a gente avalia na jornada de um ativo, com um item adicional, que é como foi a experiência de concessão desse participante. A gente tem hoje todo um processo de concessão online, e assim que ele conclui essa experiência, né, e que ele tem o primeiro benefício de aposentadoria concedido, quando ele entra no nosso site ou no nosso portal para poder conferir ali o demonstrativo de benefício, ele tem a oportunidade de fazer uma pesquisa se ele recomendaria, né, o nosso serviço para um amigo. Aqui a gente mostrou aqui alguns exemplos de como a gente tem avaliado aqui todo esse monitoramento da jornada do cliente. E hoje, de uma forma geral, quais são as ferramentas que a gente tem utilizado? Como eu comentei para vocês, a gente tem os próprios analytics das redes sociais, a gente tem analytics no nosso portal, no nosso aplicativo, a gente trabalha com e-mail tracking, né, para exatamente ver aquelas taxas de abertura, taxas de clique, horário, né, que isso está acontecendo. A gente faz todo o monitoramento do funil de vendas para a gente identificar como é que está a conversão, né, de um desconhecido em lead, de lead, né, que é uma pessoa que de fato pode consumir o nosso produto e uma oportunidade, que é aquela pessoa que já está preparada para uma decisão de compra, e aí quando ele passa a ser cliente. E aí a gente também monitora toda essa jornada do cliente, como comentei com vocês, né, como é que está aqui os nossos pontos de contato, quando ele faz uma transação, como é que está a percepção dele com a nossa marca de uma forma geral. Fazemos algumas outras pesquisas, né, pesquisas isoladas, específicas, por exemplo, pesquisas de comportamento do nosso cliente, pesquisas de conteúdo que eles gostariam que a gente abordasse. E agora, mais recentemente, a gente está construindo um algoritmo preditivo, né? O que seria isso? Com base no comportamento dos nossos clientes que já aderiram ao plano, a gente começa a identificar, né, uma série de informações que parecem explicar essa tomada de decisão pela adesão ao plano, e a gente, com base nesse entendimento, a gente faz ali uma probabilidade, né, um ordenamento por probabilidade em relação àquele grupamento de pessoas que ainda não aderiram ao plano, qual é aqueles que têm maior probabilidade de aderir ao plano. Então, a gente está rodando aí esse algoritmo, estamos em fase final de fazendo ajustes, ele já está aí com um nível de acurácia de mais de 90%, e em breve a gente vai estar começando a colocar ele em prática, né? Pegar aqui aquelas pessoas que têm uma maior probabilidade de aderir ao plano, a gente vai direcionar a nossa equipe de vendas para estar fazendo contato com essas pessoas e buscar a conversão. Quais são alguns relatórios que a gente tem? Como eu comentei com vocês, no que diz respeito às redes sociais, a gente avalia a questão dos seguidores, número de seguidores, número de impressões. Por que as impressões? Embora aqui a gente não está falando, né, de visitantes únicos, de alcance único, mas a gente sabe que essas impressões são importantes para gerar tráfego, né? A questão de engajamento nas redes sociais, a gente também tenta acompanhar a questão de trends,
né? Quais são os trends, assim, as tendências do Google, tendências de Reels, tendências de TikTok. Por quê? Porque a gente entende que essas tendências elevam aí o nível de atratividade, de como a gente pode passar essa mensagem, né? E de como a gente pode ter um maior alcance. No que diz respeito a e-mail marketing, como eu tinha comentado, a gente vê taxa de abertura, de clique, abertura por clique, horário de abertura dos e-mails. A gente tem aí, por meio dos BIs, né, como é que está a taxa de conversão de leads, de oportunidades e de retenção. Em relação ao nosso site, a gente vê aí questão de acessos únicos, percentual de rejeição de alguma página, percentual de atividades por dia, por horário, por perfil, né, se é ativo, se é aposentado, qual é o plano que aquela pessoa está vinculada, quais são as páginas e links com mais cliques, quais são os principais conteúdos por perfil. Por quê? Para que a gente possa estar sempre fazendo aqui uma comunicação muito personalizada. A gente sabe, assim, o que a Raquel gosta. Então, a gente vai chamar a Raquel do nome que ela gosta para gerar conexão, para gerar proximidade. A gente vai ter uma linguagem que gera mais conexão com a Raquel. A Raquel gosta de uma linguagem mais informal, já tem outro participante que gosta de uma linguagem mais tradicional, de um formato mais tradicional. E a gente entende também, a Raquel, ela utiliza mais o aplicativo ou o site, né? E aí a gente vai direcionando nossos produtos. Hoje a gente também acompanha o nível de lealdade, de engajamento, a nota CSAT, né, da CAPEF de uma forma geral, o INPS por perfil, né, como é que está o nosso nível de lealdade de um participante do plano BD, de um participante do plano CV, se ele é ativo, ele está mais satisfeito, se ele é aposentado, e aí a gente tenta, né, por meio desses dados, a gente vai com uma série de hipóteses, como eu comentei para você. Se a gente voltar lá para aquele quadro, né, da nossa estratégia de experiência do cliente, então a gente está sempre buscando muitas informações dos nossos clientes para que a gente possa conhecer cada vez mais esse cliente. Em cima disso, a gente projeta uma experiência, né? Capacita o time para que essa experiência possa acontecer, e aí a gente tem todas essas métricas, que vai fazer com que a gente aufira aqui se a gente está conseguindo obter êxito ou se a gente precisa fazer ajustes. E a partir do momento que a gente tem essas métricas e recebe uma série de novos feedbacks, a gente vai retroalimentando esse ciclo de forma contínua, né? E por último aqui, como eu comentei com vocês, esse algoritmo de probabilidade de adesão que a gente ainda não colocou em prática, tá, gente? Isso é uma coisa mais nova que a gente está ainda em fase de ajustes. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, né? A gente sabe que dados é trabalhoso, então a gente tem que ter também muito esse senso crítico, quais são os dados que são importantes. Eu sempre brinco e digo aqui para o pessoal, essa informação, você precisa dessa informação para quê? Se você não sabe, né, o que você vai fazer com essa informação, então nem vale a pena estar monitorando, tá certo? Então a gente sempre tem que ter isso em mente. Para que eu quero essa informação? O que essa informação vai me dizer do meu negócio? Que conhecimento ela vai me gerar? Que oportunidades ela vai me gerar? Então, dando aqui um exemplo para vocês, como eu comentei, a gente vê número de seguidores. Se a gente pegar aqui o exemplo do Instagram do ano passado, a gente sempre faz esse comparativo, a gente já cresceu aí em 63% o número de seguidores. Quando a gente vê aí essas questões de engajamento, cliques, reações, comentários, compartilhamentos, né, a gente faz sempre esse comparativo com o ano passado. A gente teve aí um acréscimo significativo também em relação ao alcance, né? E são algumas das métricas em relação às redes sociais que a gente adota. Monitoramento dos e-mails, aqui tem alguns exemplos, né? Nós encaminhamos aqui um e-mail marketing para 11 mil pessoas, a taxa de abertura foi de 50% e a taxa de clique foi de 24%. Tá? Então, por que é isso importante? Primeiro, porque a gente pode configurar algumas automatizações, né? Então, mandamos um e-mail marketing, qual foi a taxa de abertura? Tem uns 50% de pessoas que ainda não abriu. Então, a gente pode já deixar uma automação para que essas pessoas que não abriram, a gente encaminha novamente um outro e-mail. E quem já abriu, a gente já passa para um outro tipo de comunicação, né? Então, a gente vai conseguindo fazer automações que melhoram aqui o nosso funil de vendas, tá? Como eu comentei, a gente também vê
qual é os dias da semana, os horários, né, também de abertura. Por quê? Para que a gente possa estar sempre buscando aqui fazer um sombreamento, ou seja, que os nossos horários, os dias de publicação, que a gente tente coincidir com aquele momento que a gente tem o nosso público consumindo esse conteúdo, né? Isso vai favorecer que o nosso alcance, que o nosso engajamento seja bem maior. Aqui tem alguns resultados do negócio, né? A gente já conseguiu aí um atingimento de 123% da nossa meta de arrecadações, por exemplo, no que diz respeito a aportes extras, agora na posição de agosto. A gente hoje tem um plano, né? A gente não estamos com planos novos, a gente tem um plano CV, onde a gente já tem 92% de adesão, então a gente só tem aí esse público de 8% para trabalhar, né? Ele é um plano que ele foi lançado desde 2010, mas de qualquer forma a gente conseguiu aí já 108% de meta do atendimento da nossa meta, né? Agora na posição de agosto, pegando essas pessoas aí que remanescem nesse quadro. Os novos contratados, a gente está aí com a meta acumulada de 92%, né? Ainda não conseguimos bater a meta do ano nessa posição de agosto. Hoje, o nosso NPS com esse plano no nível de excelência, a gente tem aí um NPS de 82,16%, a gente sabe que acima de 75% já enquadra, né, o nosso produto em nível de excelência. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos, né, de relatórios que a gente tira em relação à jornada. A gente tem aqui como é que estava a jornada, né, em 2021, como é que estava o nível de satisfação, né, de lealdade, no caso, né, dos nossos clientes ativos no plano CV, no plano BD e em geral, no caso, os assistidos do plano CV, do plano BD em geral, como é que isso está agora no acumulado de 2022. Aqui na última coluna, a gente consegue ver quantos desse público total são promotores, quantos são neutros e quantos são detratores. Por que que isso é importante? A gente sabe que os promotores, né, eles têm uma incidência de compra, né, muito superior aos demais públicos, tá certo? A gente consegue também fazer com que esses promotores compartilhem experiência, façam indicação, né? E isso também aumenta aí, potencialmente o nosso poder de vendas. A gente sabe que os detratores, muitas vezes, quando um cliente ele é detrator, aconteceu uma experiência negativa, e a gente hoje aqui na CAPEF prefere concentrar nossos esforços nos promotores e nos detratores, com o entendimento de que é detrator, de fato aconteceu algo, que a gente pode entrar em contato com esse participante e reverter essa percepção. E muitas vezes eu tenho hoje um detrator que, se ele for bem cuidado e tratado, ele passa a ser um promotor. Quem é neutro, normalmente, ele fica ali, no neutro. Então, a gente tem muito aqui o foco hoje dos promotores e depois ali dos detratores, né? Aqui, nuvem de palavras, como é a percepção dos nossos clientes em relação à CAPEF, né? Atendimento, transparência, excelência, credibilidade. A gente vai acompanhando aqui todos os pontos de contato. Então, a gente tem como é que está sendo a experiência no nosso portal, como é que está sendo a experiência no nosso aplicativo. Se vocês perceberem sempre, né, ele está aqui no nível de excelência. Depois a gente vai explodindo essas informações, né? Como é que estão os nossos serviços? Então, o hall de simuladores que a gente tem, né? Como é que está esse nível de experiência? Simulador de portabilidade, de ganho fiscal, de aposentadoria, dos institutos previdenciários. E se a gente percebe que em determinado momento a gente tem uma queda, aí a gente explode esses resultados por simulador para a gente saber onde é que está o problema e o que que a gente precisa fazer para melhorar essa experiência. Da mesma forma, a gente também avalia aqui todos os serviços. Como é que está o nível de experiência na contratação de um empréstimo, quando ele dá entrada na concessão de aposentadoria, quando ele solicita uma portabilidade, quando ele faz um recadastramento, dentre outros serviços disponíveis, né? Aqui também, se vocês perceberem, a gente está sempre no nível de excelência, com exceção de maio, a gente teve aqui uma leve queda para 74,21%, tá? A gente também faz esse monitoramento por etapas da jornada. É uma pessoa que ele ainda não é cliente, ele ainda está ali naquela fase, né, de descoberta, é uma pessoa que ele está na fase de investimento, ele está na fase de aposentadoria, e a gente vai fazendo esses monitoramentos e tentando entender o que tem impulsionado, impactado esse comportamento em termos de
de lealdade. Aqui a gente também acompanha uma série de informações, né, em relação a todos os comentários que eles colocam, né? Aqui a título de exemplo, a rentabilidade do meu plano deixou a desejar no mês de junho. Não consegui deduzir as minhas contribuições na declaração do meu imposto de renda, né? Aqui, em relação à COSIT, né, que as pessoas não podiam, né? A gente hoje tem um plano de contribuição, plano BD, que ele ainda tem uma taxa de contribuição de assistido e as pessoas, né, não podem deduzir isso da contribuição, a não ser que entrem judicialmente. Então, todas essas informações para a gente são relevantes, por quê? Porque a gente para e desenha aqui uma estratégia. A questão de rentabilidade. Vamos fazer aqui uma websérie focando a parte de investimentos. Vamos fazer aqui um webinar para esclarecer essa questão da COSIT 354. O que o pessoal não está gostando do plano? Vamos entender, né, quais são o rol de dados que a gente tem, pesquisa de retenção, na pesquisa relacional, o que a gente tem de reclamação na ouvidoria, no atendimento. E a gente vai pegando essa série de informações e a gente começa a desenhar aqui possibilidades de alteração regulamentar que vão deixar o meu plano muito mais atrativo e aderente às necessidades previdenciárias do meu público, né? Por exemplo, neutro, não consegui compreender essa notícia. Então, já fica de feedback para a gente, que a gente está utilizando termos muito complexos, que a gente precisa, né, descodificar, né, essas informações. Não consegui alterar a foto do meu perfil pelo aplicativo, né, no iPhone. Então, a gente já bota uma equipe para resolver esse problema e a gente lançar uma nova versão, né? E a gente tem também aqui comentários positivos. A melhor previdência, a melhor plataforma, muito intuitiva para quem não entende de previdência privada. Aos 88 anos, 35 de aposentada, estou muito feliz da vida que levo com muita tranquilidade financeira, graças à CAPEV. Então, esses comentários aqui, muitas vezes a gente pede autorização e a gente utiliza isso para alavancar, né? Exatamente, lembra lá no início da nossa apresentação que a gente falou hoje que as pessoas, quando vão fazer compras, eles fazem uma série de questionamentos, né? Então, assim, esses comentários também favorecem as compras, né? Favorecem a conversão, tá bom? Hoje, como é que a gente faz a gestão, né, aqui do NPS, do monitoramento da jornada do cliente? A gente trabalha aqui o Inner Loop e o Outer Loop. Tá? A gente tem hoje um time multidisciplinar e o que a gente faz? Quando a gente vai puxando aqui esses relatórios, a gente tenta fazer isso a cada 15 dias, tá? A gente faz toda essa análise de comentários e a gente identifica o que pode ser tratado de imediato, tá certo? E aí o time de relacionamento com o cliente, ele entra em contato para quê? Para oferecer uma solução para um problema que a gente pode resolver rapidamente, para entender melhor uma situação, problema, né? Identificar a solução, oportunidade de melhoria de processo. Alguns momentos eles estão em algumas sugestões, então a gente visa entender melhor aquela sugestão proposta, para que a gente possa identificar novas oportunidades de negócio, novas oportunidades de serviço. Então, tudo que a gente pode resolver rapidamente, esse time de linha de frente já entra em contato e faz essa tratativa. Aquelas coisas que são mais complexas, aquelas mudanças que não podem ser aplicadas de imediato, o que a gente faz? Ele vem para esse time multidisciplinar e ele vai ser analisado e priorizado, né? E muitas vezes é enriquecido com outras informações que vêm da área de atendimento, da área de ouvidoria e de outras pesquisas que a gente tem, tá certo? E aí, com base nisso, a gente vai fazendo aqui trabalhos e tem, sobretudo, atuado na nossa gestão de portfólio de projetos para sanar essas questões. Então, eu trago aqui também alguns exemplos para vocês de coisas mais simples, que, assim, a linha de frente pode dar um retorno, e também de coisas mais complexas. Por exemplo, uma pessoa reclamou que hoje no nosso aplicativo ele não tinha ainda o serviço do imposto de renda, né? De ter lá o comprovante de rendimentos. Imediatamente a gente disponibilizou isso porque é uma coisa muito simples, né? Outra pessoa deu uma sugestão que para facilitar os processos de liquidação e amortização de empréstimo, a gente poderia incluir o pagamento aí via Pix. Então, a gente já disponibilizou isso e a gente está vendo uma série de outras formas de recebimento, como até mesmo cartão de crédito, por exemplo, né?
Tivemos algumas reclamações em relação ao processo de recadastramento, por conta mesmo do nosso público, né? Um público, quem faz aqui a prova de vida são, sobretudo, os nossos assistidos, aposentados e pensionistas, e era por meio de reconhecimento facial, e a gente teve algumas dificuldades. Então, assim, uma melhoria que já foi implementada esse ano foi o Life Check. A gente não vai mais utilizar o reconhecimento facial. Com essa nova solução, a gente consegue fazer um acompanhamento ali contínuo dos óbitos, e o recadastramento passou a ser simplesmente uma revisão de cadastro mesmo, né? Uma atualização cadastral, tá? Aqui são algumas questões de experiência. A gente tem aqui o nosso programa de fidelidade, né, que é o parceria premiada. Então, à medida que as pessoas vão tendo ações previdentes, eles vão ganhando pontos que eles trocam por brindes, e aí esse participante, por exemplo, pontuou que o brinde recebido veio quebrado. No mesmo momento, a gente pediu desculpas, realmente foi uma falha de manuseio dos Correios, e a gente encaminhou um novo brinde, um brinde bem melhor para ele, tá? Eu sempre recomendo o plano, mas sugiro um seguro de vida optativo para os beneficiários. Então, assim, na mesma hora a gente entra em contato com esse participante, a gente já explica que a gente está em fase de aprovação de um plano família e já fala ali, né, um pouco sobre esse nosso novo produto, tá? Aqui a gente traz um outro exemplo, mas já de melhorias mais robustas, né? Como eu comentei com vocês lá no início da nossa apresentação, um grande objetivo nosso é ter uma jornada simplificada, é eliminar atritos, é não fazer com que o participante e o cliente, né, ele tenha esforço desnecessário, tá certo? Então, aqui, o que a gente tem trabalhado na nossa gestão de portfólio de projetos, né, para gerar valor para esse cliente? 100% dos serviços estão no app, a gente fez aí uma inscrição agora 100% digital, totalmente simplificada, tá? Onde esse participante já consegue projetar aportes, né, facultativos, aportes programados, dentre outras questões. A gente está aqui implementando agora um painel inteligente do participante, então ele vem já com uma série de mensagerias, de alertas, de call to action, e ele consegue em uma única tela ter uma visão geral do que é mais relevante para ele. Na perspectiva de extrato de contribuição, de saldo acumulado, de como é que está o benefício dele, de como é que está esse benefício em relação à renda que ele tem na ativa, como é que está o ganho fiscal, como é que está a situação dele em termos de empréstimo. Então, em um único painel, ele tem todo esse olhar e sempre com orientações para como ele deve agir para ter o melhor resultado, né? Estamos desenvolvendo um novo site, estamos com uma série de melhorias na concessão e na portabilidade, né? Primeiro, para que essa portabilidade fique muito mais rápida em termos de trâmite de processo, e no que diz respeito à concessão, para que fique ainda muito mais transparente, né? A gente também está aqui com uma série de alterações regulamentares que está em tramitação, né? Então, tudo isso já foi de insights, né, de dados que a gente coletou, né, de feedbacks recebidos, e que a gente aqui, após várias análises, tivemos o entendimento do que poderíamos fazer para alcançar a estratégia desejada, seja no que diz respeito a uma melhor experiência ou melhores conversões, né? E que resultados a gente tem alcançado, né? Adesão, como eu disse para vocês, hoje a gente tem um plano, né, que esse plano, infelizmente, ainda é um plano fechado, né? Então, é um plano que foi lançado em 2010, a gente já tem 92% de cobertura, e hoje, esse remanescente aí que não aderiu ao plano, são pessoas que já têm uma idade muito avançada, né? Pessoas com mais de 70 anos de idade. Mas, de qualquer forma, a gente conseguiu aí 3% de crescimento, no ticket médio a gente está com 6,8% de crescimento, nós tivemos um 35% de crescimento na arrecadação em termos de aporte facultativo. Estamos aí com o INPS na zona de excelência, tá certo? 82,16. Peço desculpa, estou vendo aqui que ficou um errinho, zona de qualidade, na verdade seria zona de excelência. Em termos de redes sociais, nós tivemos um aumento de 44,3% no número de seguidores, 40,75% de aumento no alcance e 35,2% de aumento no engajamento. Então, aqui são alguns exemplos que mostram, né, o que a gente já gerou de resultado e quais são os próximos passos. Eu mostrei para vocês que é possível fazer isso com muitas soluções caseiras, ou às vezes gratuitas, né? A gente tem um orçamento limitado, mas hoje, por conta até mesmo desses novos planos, a gente está migrando aqui
para prospecção de novos canais, de distribuição digitais. A gente vai incrementar o funil de venda com alguma solução mesmo de mercado. Vamos implementar aí o Lead Score, a gente já tem muito dados em relação a isso, até por conta do nosso programa de fidelidade, que pontua aí as ações previdentes. Então, vamos estar implementando isso. Vamos estar agora rodando esse algoritmo preditivo que eu comentei com vocês. Vocês lembram que eu comentei com vocês como é que a gente faz a gestão da experiência do cliente, né? Então, a gente agora vai, de fato, expandir isso para que toda a empresa entenda como é que isso está se comportando por meio de um comitê de experiência do cliente. E o foco aqui sempre é o quê? Está mensurando, né? E gerando novos resultados. Esse ciclo é contínuo. Então, levanta dados, projetamos uma experiência, metrificamos isso e coletamos feedback e insights para que a gente possa estar gerando aí esses aprendizados, as melhorias, e com isso a gente tenha o resultado esperado, que é o sucesso do nosso cliente e o crescimento da nossa entidade. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Agradeço e fico à disposição para dúvidas. Obrigada, tá?